Olá, sejam todos bem-vindos ao nosso canal. Vamos dar continuidade ao nosso trabalho hoje, gravando mais um vídeo sobre o efeito Mandela, e dessa vez vamos falar sobre o efeito Mandela na Bíblia. Por que eu resolvi entrar nesse assunto hoje? Porque a sincronicidade me trouxe um fato muito interessante. Uma das nossas amigas que seguem o canal me mandou um e-mail e fez uma pergunta a respeito do capítulo 14 do Evangelho de Marcos. E aí o que aconteceu? Eu me deparei com uma questão que há muito tempo eu vinha estudando e que eu havia me esquecido. Que é uma passagem muito interessante que está no... Marquem bem essa passagem. Está no capítulo 14, no versículo 52, 53, que fala sobre o mancebo desnudo. E é uma passagem que eu venho estudando há muito tempo, que ela está fora do contexto da Bíblia, dos Evangelhos. E aí eu me lembrei por que eu estava estudando esse tema. Eu tinha até esquecido, e foi bom essa irmã ter feito essa pergunta, porque me trouxe novamente os estudos, e eu vi que tinha alguma coisa a ver com os nossos estudos. Bem, há mais ou menos uns 20 anos atrás, eu li um livro, uma série de livros, chamado Operação Cavalo de Troia. O primeiro, foram nove volumes, né? O primeiro saiu em 1984, que foi um escritor espanhol chamado J.J. Benítez, e o último saiu em 2011, o volume número 9. E o que aconteceu? Esse livro fala sobre uma viagem no tempo. Fala sobre uma viagem... Esse livro não, esses livros são 9 livros, de aproximadamente 400, 500 páginas cada um, e fala sobre viagens no tempo. E o que é mais engraçado e mais importante a gente ressaltar é que o escritor ele é categórico em dizer que tudo o que aconteceu foi real. Ele deu uma entrevista para o jornal quando ele veio aqui em Porto Alegre, e aqui no Brasil, ele veio em Porto Alegre, se eu não me engano, e deu uma entrevista ao jornal dizendo o seguinte, que a Operação Cavalo de Troia foi real. Só que só com o passar do tempo nós iríamos nos dar conta disso. Então ele quer dizer o seguinte: eu não vou ficar discutindo, não vou ficar batendo na tecla, discutindo com ninguém, com os céticos, né? Dizendo não, foi verdade e tal. O tempo vai dizer. E isso aí, o primeiro saiu em 1984. E hoje nós estamos nos deparando com esse tema. Bom, vamos entrar diretamente no assunto. Bem, o major da Força Aérea Americana foi escolhido para participar desse projeto Operação Cavalo de Troia. No livro não cita o nome desse major. E foi criada uma espécie de nave para trafegar no espaço-tempo, né, no contínuo espaço-tempo. A base dessa viagem foi feita... A gente sabe que muitos físicos, cientistas defendem que quando você ultrapassa a velocidade da luz, você rompe a barreira do espaço-tempo, né? Então você é capaz de viajar tanto para o futuro quanto para o passado. Essa é a base dos estudos que são feitos sobre viagem no tempo. Bem, eles tinham uma nave chamada Berço, né? E então foram 2 tripulantes nessa viagem. Foi o piloto, que era com o nome fictício de Eliseu, e esse major que teve o nome fictício de Jazão. Bem, e qual foi o foco deles nessas viagens? Foi viajar e chegar ao tempo de Jesus. Jesus com os 33 anos, para eles descobrirem, na verdade, se o que é verdade e o que não é verdade de que está escrito nos Evangelhos, e para fazer uma comparação, um parâmetro, enfim, de tudo que é ensinado, de tudo que é aprendido. Bem, esse Jazão conseguiu se infiltrar, porque Jesus ele tinha vários grupos que o seguiam. Tinha o grupo dos 12, depois tinha um grupo maior, um pouco mais distante, e assim por diante. E os grupos iam ficando maiores, né? Até chegar às grandes multidões de milhares que o seguiam. E o Jazão conseguiu se infiltrar no grupo, no segundo grupo, no grupo que vinha depois dos 12. Então eles tinham acesso aos lugares onde Jesus ia,
não diretamente. Por exemplo, quando Jesus ia na casa de Lázaro, os 12 entravam na casa. E o segundo grupo se acampava, ou se hospedava nas redondezas ali, mas tinha também acesso, não às conversas privadas, mas ao local onde Jesus estava. Tal. Bem, e aí, quando aconteceu que Jesus tinha que ir para o Getsemane, e o Jazão filmava tudo, registrava tudo nos computadores de bordo de Eliseu, o Eliseu registrava tudo e o Jazão filmava tudo. E aí o que aconteceu? No momento em que Jesus foi ser preso pela polícia do Sinédrio e por alguns centuriões romanos que davam cobertura para a guarda do Sinédrio, houve um fato interessante, que nesse capítulo 14, no versículo 52, eles citam um mancebo. E o próprio Benítez, ele explica que mancebo era uma criança. Ele poderia ser uma criança ou um adolescente. Mas aquele mancebo citado no livro era uma criança realmente. E essa criança, ele era assim como diz um fã de Jesus. Então o que aconteceu? Quando os 12 e Jesus se levantaram e acordaram durante a madrugada, começo da madrugada, e se dirigiram para o Getsemane, o Jazão acordou, porque ele sabia que eles iam para esse fato tinha que ser registrado, né? Da prisão de Jesus, ver se Judas realmente o entregou com um beijo, aquelas coisas. E aí o que aconteceu? Quando o Jazão se levantou e foi seguindo o grupo, por algum motivo, sem querer ou de uma forma ou de outra, ele acabou acordando esse garoto, que o seguiu também. Então seguiu o grupo, o Jazão seguiu atrás, né, registrando tudo e ficou à distância. Só que quando ele estava filmando, ele viu que o garoto tinha seguido o grupo também. E o garoto, ele registra assim, que que eles dormiam enrolados em lençóis e tal, nus, todos, né? Os homens dormiam assim, enrolados em lençóis e nus. E o garoto acordou, se enrolou no lençol e seguiu o bando, porque ele não sabia, o grupo, porque ele não sabia para onde eles iam, o que eles iriam fazer, e ele seguiu porque ele queria ver onde Jesus ia, tal. Ele era uma espécie de fã, número 1, assim, aquele que ficava ouvindo as histórias que Jesus contava e tal. E nesse momento, quando Jesus foi entregue aos guardas do Sinédrio, todos correram. E um dos guardas do Sinédrio tentou pegar esse menino, isso é a narrativa do Jazão. Tentou pegar esse menino, e esse menino se desvencilhou do guarda e correu nu, saiu correndo nu, e o guarda ficou com o lençol na mão. Ponto. Bem, o que o Benítez fala dessa passagem? Ele fala que, na verdade, não era para o menino estar lá. O menino foi acordado, porque vocês sabem criança como é. A criança fica excitada quando tem visitas e tal. Então o menino pegou assim uma amizade com o Jazão e tal. E também tinha a questão de Jesus estar próximo. Então ele estava assim, a criança não consegue dormir direito e tal, né? Então ele acredita que o menino acordou muito pela questão dele ter acordado também. E ele filmou tudo isso. Olha que interessante. Então ele narrou que o menino não era para estar lá. Então o que ele diz? Que esse fato foi uma interferência direta da questão dele estar lá, do major estar lá, o Jazão. E que, por causa desse fato, isso apareceu na Bíblia, na narrativa de um dos evangelhos, que isso não era para ter acontecido. Bem, para a gente entender isso, nós temos que pegar e analisar os 4 evangelistas. Então nós temos Mateus, que era um coletor de impostos e que era dos 12. Aí nós temos Lucas. Lucas não fazia parte dos 12 apóstolos, ele era um discípulo dos apóstolos e seguia Paulo também. João, que foi um apóstolo,
e Marcos. Marcos não foi apóstolo. Marcos foi apóstolo de Paulo. E também durante um certo período ele seguiu a Pedro. Então, o único que registrou esse fato foi Marcos, que não esteve lá. Então a pergunta que fica é: por que apenas Marcos registrou esse fato? Por que aqueles que estavam realmente lá, como Mateus e João, não registraram? E por que Lucas, que não fazia parte dos 12, mas ele tinha o mesmo status de Marcos, vamos dizer assim, era um discípulo de Paulo, por que Lucas também não escreveu a mesma história de Marcos? Ora, Marcos era discípulo de Paulo e de Pedro. Então, acredita-se que tudo aquilo que Marcos escreveu foi ditado por alguém, foi contado por alguém para ele. E passou pelo crivo de Paulo e de Pedro. Se passou pelo crivo de Paulo e de Pedro, por que eles permitiram que um fato inusitado como esse tivesse entrado na Bíblia? Porque ele não tem relevância nenhuma. Não tem relevância nenhuma. Qual o ensinamento que você tira disso? Dessa questão desse rapaz ter aparecido, dessa criança ter aparecido e o centurião, o guarda do sinédrio, ficou com o lençol na mão e ele saiu correndo nu. Não há ensinamento nenhum, não há nada que se acrescente na doutrina cristã, ou, enfim, qualquer doutrina que siga a Bíblia ou os evangelhos, não há nada contextual ali, nesse fato. Então a gente pega e analisa e fala assim, não, peraí, então pode ter realmente alguma coisa de errado acontecido. Realmente o que o JJ Benítez diz, o que Benítez diz, pode ter um fundamento. Que é a questão da viagem no tempo e a questão de ele estar lá, ter criado um fato novo que fez o menino estar no lugar onde ele não era para ele estar. Agora, eu fiz uma pesquisa muito profunda, e faz anos que eu pesquiso esse assunto. E tem gente que fala, não, foi o próprio Marcos. Quem fala que foi Marcos não estudou. Porque Marcos não estava lá. Então não pode ter sido Marcos. Aí fala o João, o São João, como chamam, o apóstolo João, também ele era criança também. João era criança também nessa época. Ele era um adolescente. João poderia ser João? Mas João escreveu o próprio Evangelho. Por que João não escreveu isso? Mateus foi testemunha ocular. Porque ele estava lá. Ele era um dos 12. Ele não escreveu. Aí Lucas não estava lá. Porque a gente pode levar isso para uma... vamos dizer assim, isso foi um fato que quem não estava lá resolveu colocar. Mas Lucas também não estava e não colocou. Marcos não estava e colocou. Então não há um fato que ligue esse acontecimento do mancebo desnudo a nenhum dos evangelistas. Nem a Mateus, nem a João, nem a Lucas. Sobrou Marcos. Só que Marcos, ele passava pelo crivo de Paulo. E pelo crivo de Pedro também. Que foram apóstolos que estavam... o Paulo não foi apóstolo. Foi um apóstolo que veio depois. Né? João, sim, estava lá. Por que João não colocou? Quem foi que contou esse fato para Marcos? E por que Paulo ou Pedro permitiram que isso
fosse colocado no Evangelho de Marcos sem contextualização. Por quê? Quem estuda teologia, eu estudei teologia, por isso que eu estou falando o que eu estou falando. Quem estuda teologia sabe que 99% das coisas que você lê, principalmente nos evangelhos, é contextual. Você faz uma ligação com o ensinamento. Esse fato não tem contextualização. E eu levanto um desafio aqui. Prestem atenção. Eu levanto um desafio aqui a qualquer pessoa. O mesmo desafio que o Benítez levantou, eu levanto aqui também. Eu desafio a qualquer pessoa, estudante, filósofo, teólogo, padre, pastor, bispo, o que quer que seja. Eu desafio qualquer pessoa a me contextualizar Marcos 14, 52. A me explicar por quê. Porque eu já fiz essa pergunta a muitas pessoas. Outra questão muito importante. O verso 50 diz assim: então, todos fugiram. Aí entra certo jovem vestindo apenas um lençol, tal. 53, verso 53. Levaram Jesus ao sumo sacerdote. Se você tirar essa passagem do mancebo, vai ficar assim: então todos fugiram e levaram Jesus ao sumo sacerdote. Perceberam que esse fato não se encaixa? Esse verso 52, 51, 52 não se encaixa nem com 53 e nem com 50. Ele está fora do contexto. E o Benítez, ele diz assim, que foi realmente uma interferência que não era para ter acontecido. Agora, onde que entra essa questão do efeito Mandela? Uma realidade foi escrita por um apóstolo ou evangelista. Outra realidade por outro. Outra realidade por outro. Pode ser? Ou, realmente, o que pode estar envolvido no efeito Mandela? A questão da viagem no tempo. Isso é uma prova. Por quê? No caso do Mandela, o que aconteceu? Um choque de informação. Porque nós estamos aqui. Então, existe um grupo no Facebook muito interessante, que eu vou deixar o link no próximo vídeo, porque eu vou pedir a permissão para os administradores do grupo, se eu posso colocar o link deles aqui, para que você... Eles estão fazendo um trabalho muito legal, porque eles estão estudando fenômeno que acontece no mundo todo e até no Brasil, e correlacionando as pessoas. Então, existem pessoas como eu, que lembram de Mandela ter morrido em 89, 90, alguma coisa assim, ou até antes, 80, eu não me lembro direito o ano, e existem pessoas que se lembram de ter corrido tudo normal. Em 94 ele assumiu a presidência da África do Sul, em 2014 ele morreu. Como essas pessoas estão aqui e viveram os fatos, existe esse choque de informação. Por que não dá para ter esse choque de informação? A única pessoa que nós temos que diz que isso aconteceu é o Benítez. Só que o que é legal? É que esse livro, essa série de livros, eu indico para você, leia Operação Cavalo de Troia. Por quê? Porque é uma das obras mais ricas que eu já vi em documentação
em citações históricas, e rico em detalhes, nomes de pessoas e de empresas que financiaram o projeto, multinacionais americanas, muito grandes, e pessoas que estiveram envolvidos também no projeto, e ninguém questionou, ninguém processou o Benítez por isso, porque eu acho que eles não quiseram chamar a atenção para isso. Mas eu nunca vi uma obra que te dá uma riqueza de detalhes, tanto da época, nem a Bíblia te dá tantos elementos do dia a dia, dos galileus, dos hebreus, dos romanos. A primeira vez que eu vi a forma como foi o flagelo de Jesus foi no livro Operação Cavalo de Troia. E na época eu achei um exagero. Só que quando fizeram o filme A Paixão de Cristo, do Mel Gibson, aquela parte do açoite, que existem vários tipos de instrumentos de tortura e que todos foram usados em Jesus, foi idêntico à narrativa do livro Operação Cavalo de Troia. A questão dos dentes do povo naquela época, eles tinham os dentes podres e um monte de coisa. Gente, você sente o cheiro das ruas da Galileia. Tão poderosa é a narrativa e cheia de detalhes. Eu acho inconcebível um ser humano escrever 5.000 páginas, inventar as coisas que ele inventou. E nessa entrevista que ele deu, se eu não me engano, para o Correio do Povo, ele diz claramente que é real. Só que ele falou assim, que o tempo vai nos mostrar, e o tempo está nos mostrando hoje. Só que o que acontece? As pessoas não querem acreditar. As pessoas não querem largar. E perguntaram para ele também assim, qual que é o grande inimigo da Operação Cavalo de Troia? Ele falou assim, as organizações religiosas. Porque ele mostra um Jesus muito mais humano e muito mais sábio do que a Bíblia nos mostra. E eu não estou aqui sentindo prazer em dizer isso simplesmente porque é uma pessoa que quer falar mal da Bíblia de forma nenhuma. Mas é real. Eu li. E hoje isso reforça essa minha questão, esses meus estudos a respeito do efeito Mandela. Só não temos como provar porque nós não temos testemunha desses fatos que aconteceram nessa época de Jesus. Mas se você ler, você vai ver que está totalmente fora do contexto. Agora, como é que uma pessoa ia escrever um livro em cima das coisas da Bíblia e achar um ponto onde ele pudesse questionar todos os religiosos? É impossível. E ele achou um ponto onde ele pode questionar todos os religiosos. Dizer assim, me prova que isso aqui, contextualiza isso aqui para mim. Por isso que eu achei tão importante dividir isso com as pessoas. Porque eu acredito que se a gente procurar, nós vamos achar mais coisas. A viagem no tempo é uma coisa real. E se você consegue viajar no tempo, você sai daqui e vai para outro local, é outra dimensão, é outra realidade. E na verdade, o passado, o presente e o futuro são uma coisa só. Isso que o efeito Mandela nos mostra. O passado, o presente e o futuro são uma coisa só. Quando nós entendermos isso, nós vamos ver que isso aqui é uma coisa simples de se entender. E eu estou recebendo ataques de pessoas que não acreditam e que a pessoa acha prazer em ficar, além dela te questionar, isso é normal, tudo bem, vamos questionar, mas as pessoas agridem. Por quê? Porque isso aqui é uma coisa que pode mudar tudo.
você entender a questão do contínuo espaço-tempo. Que não existe presente, passado e futuro, que é uma coisa só. Quando eu decidi voltar a fazer os vídeos, eu disse para vocês que eu fiz uma meditação e que me veio uma imagem de uma mandala. E que daí as informações começaram a vir para mim e eu comecei a dividir com vocês. Eu disse que um dia eu ia mostrar essa mandala. Essa aqui, ó. Foi isso que me veio. E eu fiz questão de fazer uma camiseta para quê? Para que nos nossos vídeos essa energia esteja sendo compartilhada entre nós. Eu tenho convicção das coisas que eu estou falando. Se quer acreditar, perfeito. Se não quer, amém. Só que estuda. Não adianta você querer discutir sem estudar. Porque tudo está mudando e tudo está vindo à tona. O efeito Mandela veio e isso vem acontecendo há muito tempo. Só que agora que a humanidade está ficando desperta. Desperto é diferente de iluminado. Iluminação é uma outra questão. Agora, tem muita gente despertando. Por isso que as pessoas começaram a enxergar isso e ver a sincronicidade nessas coisas. E eu acredito que essa irmã que pediu me fez uma pergunta a respeito de Marcos, na verdade ela foi usada para me mostrar uma coisa que eu tinha que passar para vocês. Não foi à toa que eu fiquei muito tempo fazendo esse estudo. E eu estou aqui falando com você, eu não estou caindo de paraquedas. A única questão é, se eu tivesse uma tremenda produção, tivesse de terno e um monte de coisa, as pessoas iriam ver de outra forma. Aí olham para mim e falam, poxa, é um cara normal, como assim um cara normal pode estar falando essas coisas? Agora, Jesus falou de mecânica quântica com pessoas simples, comuns. Porque aquelas pessoas que estão num patamar mais elevado, vamos dizer assim, econômico, financeiro, social, eles não vão falar disso. Porque eles estão na zona de conforto deles. Quem está se sentindo incomodado? São as pessoas que estão procurando respostas. E eu há muito tempo eu venho procurando respostas, e elas começaram a chegar. Porque eu precisei estudar muito para a minha mente expandir. A ponto de eu poder falar essas coisas para vocês. Há muito tempo que esse ensinamento está na minha cabeça. Só que eu não tinha o código para destravar isso. Porque eu precisava dar um salto quântico. Então, isso está acontecendo. E eu gostaria que você começasse a ser ativista. Divulgar essas mensagens. Procurar estudar. Ser ativista quântico é estudar. Não é entrar para o Greenpeace e um monte de coisa, não. É você estudar. O ativismo começa dentro de você. Você fazendo a sua reversão. É você lendo. É você trazendo... como que eu posso falar? Tem uma palavra que eu vou lembrar. Mas é você trazendo... Não vou lembrar, mas tudo bem. Complexidade para sua mente. Traga complexidade para sua mente. Traga abstração para sua mente. E você vai ver que como você vai começar a entender melhor essas coisas. Bem, no próximo vídeo nós vamos falar sobre os animais de poder e os arquétipos. Obrigado.